Olá, você está em Afroturismo, o Movimento. No programa de hoje, nós vamos fazer uma viagem para Piracicaba, no interior de São Paulo. Eu sou o jornalista e fundador do Guia Negro, Guilherme Soares Dias. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Quem me acompanha nessa viagem é Júlia Madeira, que é guia de turismo e fundadora do Rotas Afro. Júlia, bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. Oi, Gui, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Júlia, a gente teve a oportunidade de estar junto com você. Eu acho que numa das primeiras rotas afro que você realizou, isso, se eu não me engano, foi lá no ano de 2019. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como que surgiu essa ideia de fazer esse roteiro em Piracicaba. Isso, Gui, foi em maio de 2019. Na verdade, a Rota Afro de Piracicaba ela é baseada nas pesquisas do historiador, jornalista e geógrafo Noedi Monteiro. E o Noedi dedica as pesquisas dele no resgate da memória e história negra no interior paulista. Sobretudo, as pesquisas do Noedi são muito dedicadas ao Quilombo Corubataí, mas ele passa por vários territórios, né, na cidade. Com a pesquisa do Noedi e também com a pesquisa do nosso querido batuqueiro, filósofo Antônio Filogênio de Paula Júnior. Essas pesquisas e esses acadêmicos aí da cidade de Piracicaba se juntam e o SESC propõe um roteiro para ser realizado na data. Como era maio, né, o objetivo era realmente comemorar as festividades do dia 13 de maio, então chamam uma guia de turismo que já fosse envolvida com as questões de negritudes na cidade, cultura negra, me fazem um convite, né, de participar do roteiro. A partir daí, como eu gostaria de fazer um calendário negro, eu proponho ao Noedi dar continuidade nesse trabalho, só que de uma forma turística, porque o trabalho do Noedi e do Júnior são trabalhos acadêmicos, né, muito focados na educação. E aí eu faço então essa proposta de dar continuidade através do afroturismo, através de um formato turístico mesmo, de propor lazer e turismo para as pessoas. E daí, a partir dessa data, coisas só vão crescendo e se consolidando em Piracicaba. E a rota vai ficando cada vez mais forte e o roteiro cada vez mais estruturado. Para quem não conhece, Piracicaba fica a 369 quilômetros de São Paulo, são cerca de 2 horas e meia de viagem, é isso, de carro? Isso, 2 horinhas e meia já estão por aqui. E quando a gente chega em Piracicaba, é uma cidade muito gostosa, à beira de um rio que é muito bonito, né? Que é o Rio Piracicaba, famoso pela música. E é uma cidade que guarda uma história muito forte no período da escravização. Foi um lugar onde a escravização foi muito dura, né, Júlia? Em Piracicaba, a gente chega nos últimos anos, né, que a gente ainda tem o sistema da escravidão vigente, nós somos a terceira cidade com mais números de escravizados no oeste paulista, né, ficando apenas atrás de Bananais e Campinas, né, sendo Campinas a cidade com mais escravizados e a última a abolir a escravidão no Brasil. E quando a gente percorre hoje as ruas de Piracicaba, o que a gente ainda tem de vestígios daquele momento? Boa, Gui, acho que essa é uma pergunta central, né? Eu gosto de dizer que Piracicaba, quando a gente pensa na cidade, nós temos que pensar que Piracicaba ela é formada sobretudo pela área rural. Piracicaba é uma cidade caipira, formada pela ruralidade. Então, quando a gente pensa na cidade, no centro nós temos o Largo da Santa Cruz, que é um largo importantíssimo para se pensar o encontro das culturas negras na cidade. Então, batuque de umbigada, samba de lenço, capoeira, se reuniam no Largo da Santa Cruz. Nós temos o Clube 13 de Maio, que é o nosso clube social negro, um dos quatro clubes sociais negros mais antigos do Brasil, importantíssimos para se pensar movimento negro, né, na cidade, no interior. Quando a gente passa pelo centro, a gente também tem a Irmandade São Benedito, Irmandade da Boa Morte, muito presentes na construção da cidade. Então, a gente tem uma forte herança negra e organização negra. E na área rural também. Nós temos aí o samba de lenço, que é um samba muito ligado com o cururu, né? O cururu, o samba de lenço, as modas de viola são culturas, né, que elas nascem no meio da cana, né, na ruralidade. Às vezes o trabalhador que trabalhava lá no meio da cana, aquele trabalho árduo, né, que é a roça, depois das sextas-feiras, aos finais de semana, nos seus horários de descanso, faziam samba de lenço e cururu. Então, Piracicaba é também sobre essas culturas. A gente tem também outras personalidades que passaram na cidade, muito importantes, como o Dr. Preto, foi essencial para se pensar questões de vigilância sanitária. Nós tivemos E o Dr. também... Preto hoje ele tem uma estátua, né? Como é o nome daquele parque?
O Doutor Preto é, inclusive, a única estátua de uma pessoa negra na cidade de Piracicaba é do Doutor Preto, dentro do Engenho Central. Essa estátua que, assim, é muito importante, né, essa homenagem ao Doutor Preto, mas eu sempre bato nessa questão, Júlia, que as estátuas de pessoas negras, na minha opinião, elas são minúsculas, né, elas são muito pequenas. Eu adoraria ver uma estátua gigante dele, dos irmãos Rebouças, de outros personagens negros. Como eu vi na África do Sul estátuas do Nelson Mandela que eram gigantes, como a gente tem aqui no Brasil aquela estátua, né, do Borba Gato, que foi incendiada, ela tem 13 metros de altura. E aí quando você vai ver as estátuas que homenageiam pessoas negras, elas têm no máximo 2 metros. Então assim, é uma estátua importante. Vocês passam por lá, né, no Rotas Afro, aí em Piracicaba, mas a gente adoraria ver que essas homenagens realmente tivessem a grandiosidade dessas pessoas, né? Nossa, muito. Eu gosto de dizer para os meus turistas, como uma boa guia, eu adoro os nossos equipamentos da cidade, né? Então, placas, monumentos, bustos. É meus equipamentos de trabalho, né? Então, eu dou muito valor a eles. E eles não estão à toa. Eles contam uma história, uma metodologia da cidade de comunicar com o cidadão, né? Então, quando a gente tem um busto, nós estamos falando o quê? Olha só esse ser pensante, olha esse cérebro pensante. Quando a gente tem um monumento, uma estátua, nós estamos falando de uma personalidade. Olha essa pessoa, olha o trabalho dela, né? Olha o que ela fez. E a grandiosidade das pessoas negras, com certeza, não é representada nos nossos equipamentos. Com certeza. E quando você faz a Rota Afro, é interessante porque, né, a gente começou falando desse período da escravização, é um período de dor da população negra, é um período muito longo da história. Até hoje a gente vive, né, esses resquícios dessa escravização que foi tão dura aqui no Brasil. Mas é interessante porque você também fala muito de histórias de potência, né? Então, Piracicaba, uma das histórias que eu adoro daí é da praça onde foi o Pelourinho. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa história. Sim, então, na Praça José Bonifácio, que é uma das praças que todos os piracicabanos com certeza conhecem. Geralmente eu faço apostas nessa hora do roteiro, que eu pergunto quem aqui não passou pela Praça José Bonifácio? Todo mundo passa. E lá na praça, em 1822, nós tínhamos um pelourinho. Entretanto, nós temos um trabalho de trazer outros significados para a Praça José Bonifácio muito interessante, como é, por exemplo, a Batalha Central. Faz 13 anos, esse ano faz 14, e existe um movimento de hip hop muito forte que acontece onde era exatamente o Pelourinho. E aí quando a gente pergunta para os organizadores da batalha, né? E aí, meninos, vocês sabiam que onde vocês fazem a Batalha Central era um Pelourinho? E aí eles falam, só depois da Rota Afro. Então, assim, existe todo um trabalho dos grupos culturais negros da cidade de trazer outros significados, até mesmo de forma inconsciente, como aconteceu com a Batalha Central. Teve também um evento que movimentava o interior de São Paulo inteiro, que chamava Pira Rap. E aí também, antes da Batalha Central, o Pira Rap acontecia na praça, as escolas de capoeira sempre marcando presença também ali. Então, apesar de ter sido um local de silenciamento, ele é um local onde os grupos negros, sobretudo os grupos pretos da cidade, eles trazem outros significados e marcam sua presença. Maravilha. Queria sair um pouco de Piracicaba com você e te levar para uma viagem no nosso quadro, que é o Passaporte Black. É um quadro sobre viagem, é um bate-bola, então são perguntas e respostas mais rápidas sobre viagem. Bora viajar? Bora! O que não falta na sua bagagem? Não falta, geralmente aquelas necessaire com coisinhas minúsculas, um remedinho, um negocinho, um rímel, uma maquiagem, aquela necessaire básica que tem tudo. E se você pudesse só viajar para um lugar pro resto da vida, qual seria? Olha, eu acho que seria Visconde de Mauá. Tenho muito carinho por aquele lugar, na Vila da Maromba, é a divisa do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Acho que foi porque foi a primeira viagem que eu fiz sozinha e aí ficou muito marcado. Então, se fosse para escolher, seria lá. Olha que legal. E se você pudesse dar uma dica de viagem para os nossos ouvintes, qual seria? Minha última viagem que eu fiz e fiquei bastante tempo fora, fiquei um mês fora, acho que foi minha maior viagem, foi para a Chapada Diamantina. Gostei muito, achei uma viagem super segura, deliciosa. Nunca tinha ido pra Bahia, então acho que eu indicaria lá. Massa. E qual que é o seu próximo destino? Meu próximo destino, bom, eu tô querendo muito conhecer as ruas
do estado do Maranhão. Acho que por conta da capital do reggae, que eu vi um tal de Guia Negro falar, uma coisa assim. E aí, acho que o estado do Maranhão me interessa muito. Olha só, nosso programa causando essa vontade das pessoas de viajarem. Espero que vocês que estejam ouvindo a gente hoje também fiquem com esse gostinho de ir para Piracicaba. E a gente vai continuar, então, te trazendo um pouco dessa Piracicaba aqui nesse programa. Júlia, eu sei que vocês fazem a Rota Afro no centro, mas Piracicaba, ela tem várias negritudes, né? Na periferia, tem quilombo, tem festas que são famosas. Queria que você trouxesse um pouquinho desse caldo cultural que envolve a negritude de Piracicaba. Sim, nós temos que… Eu não posso deixar de falar da Casa do Hip Hop de Piracicaba. É um quilombo urbano de 20 anos. Quando a gente fala em instituições culturais independentes, 20 anos não são 20 dias, literalmente, assim. É muita luta para estar ali. E é localizada no bairro da Pauliceia, que é um bairro preto, né? É um bairro onde a gente tem o início ou melhor, né? A continuidade do samba de lenço, a continuidade do batuque de umbigada, muitas famílias pretas aquilombadas por ali. Então, Casa do Hip Hop faz muitos eventos de dança, música, todas as linguagens culturais tem dentro da casa. É um espaço também onde nasce muitos coletivos pretos, né? Coletivo Beleza Preta, Coletivo Resistir Sempre, e entre outros aí que são super estruturados, né? E utilizam a Casa do Hip Hop como essa sede. Temos também a Escola Piracicabana de Capoeira Angola, na zona norte de Piracicaba, que é localizada na periferia, né? No bairro Monte Rei, próximo ao bairro Boa Esperança. É uma escola de 10 anos de atuação dentro da comunidade, pra comunidade, pela comunidade. Então, a escola é super importante. Sou integrante da escola, então eu falo com muito carinho. Meu mestre é o contramestre Vaguinho. Depois também nós temos o Quilombo Corumbataí nessa mesma região da escola, que é um quilombo super importante, sabe, Gui? Ele atuou meio século, entre 1750 a 1806. Nesse momento no Brasil, atuar meio século é muita coisa, né? E ele marca aí o interior de São Paulo. E também nós temos o bairro Vila África, que foi um bairro onde, inclusive, boa parte da minha família cresceu, né? Que era um bairro de muitos terreiros e muitas famílias pretas que hoje estão espalhadas, mas que são fundamentais para se pensar a negritude e a preservação dos nossos espaços na cidade. Então, Vila África hoje ganhou, no ano passado, um Centro Cultural Vila África. É um espaço novinho em folha aí para a gente visitar, para a gente conhecer, apoiar. E acho que esses são lugares, assim, que movimentam bastante da cultura da cidade. Maravilha. Eu cheguei a citar aqui, né, os irmãos Rebouças. É interessante a gente falar deles, porque são engenheiros que construíram estruturas de infraestrutura em várias cidades do Brasil, São Paulo, Curitiba. E em Piracicaba tem uma obra deles que é super bonita e super importante para a cidade, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Sim, a gente tem a Ponte Rebouças, né? E os piracicabanos conhecem como Ponte Rebouças, mas no Google tá como Ponte do Mirante. Já podemos perceber aí o apagamento, né, da trajetória dos engenheiros negros. E a Ponte de Pira, ela é uma ponte inaugurada em 1875. Gente, pensa, 1875, abolição vigente, e uma elite em crise para definir que brasileiro que manda e que brasileiro que obedece. E aí a gente tem os irmãos Rebouças inaugurando a primeira ponte de concreto armado do Brasil na cidade de Piracicaba. Assim, é muita tecnologia, muita inovação preta. É realmente muito importante esse ponto. E a cidade, ela tem cerca de 400 mil habitantes. Você sabe mais ou menos o percentual de pessoas negras que vivem aí? Olha, Gui, essa informação eu estou um pouco desatualizada. Eu lembro que em 2019, acredito que foi até alguma das matérias mesmo que saiu do Guia Negro, nessa lançamento da Rota Afro, e parecia que era mais de 50% da população, né? Então, assim, a gente inclusive tem um interior muito preto, né? É que existe um apagamento muito grande da nossa história, de realmente reparar, né? De falar, não, o interior não teve escravidão, aqui era rural, aqui a gente não chegou nessa época, né? Então, existe esse apagamento, mas
eu acredito aí que esses dados não devem estar muito fora, não. E é interessante que, né, essa maioria, ou próximo da maioria da população, não conhece a sua própria história, né? E hoje você está tendo essa oportunidade de compartilhar essas histórias, inclusive com escolas. Queria saber como que está sendo essa experiência. Sim, ai meu Deus, é minha queridinha do momento, é a Rota Afro nas escolas. Esse ano nós estamos atendendo uma escola por mês da rede municipal, da rede pública municipal de Piracicaba, parceria com o Instituto Terra Mater, através de um edital PROAC, né, financiado pelo edital PROAC. E é muito legal, porque a gente vê assim como as escolas precisam de roteiros de afroturismo como método para ensinar história e cultura negra dentro da sala de aula. A gente consegue ver como o afroturismo ele é eficaz nesse ensino, nessa forma de ensinar a nossa cultura de forma positiva, né? Então eu estou muito contente. Nós estamos indo já para a terceira escola atendida neste ano. Para as escolas participarem é só entrar em contato no Rotas Afro e inscrever no formulário. Super simples, basta um professor ou coordenador de alguma sala se inscrever e a gente já entra em contato. A ideia é atender várias escolas, né? Até quem sabe no âmbito estadual. Maravilha. E Júlia, você está elaborando uma rota sobre samba do lenço, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre essa manifestação, o que é, como funciona. Sim, o samba de lenço, ela é uma manifestação cultural de origem banto. Ela é uma manifestação que ela junta muito a ruralidade e a negritude. Então, assim, se a gente quer um exemplo do que é o afrocaipira, a gente pode pensar no samba de lenço, que é justamente esse samba rural que nasce nas fazendas, né, no meio da ruralidade, no meio da roça. Nos momentos de lazer dessas populações, desses trabalhadores, eles faziam samba, cururu, seus bailes, suas modas de viola. E o samba de lenço está nesse meio. Alguns até chamavam o samba de lenço como samba de nego. A gente tem aí alguns mais velhos falando: o samba de lenço, o samba de nego. O grande local onde se inicia a história do samba de lenço aqui em Piracicaba é na fazenda Canal Torto, que foi uma fazenda escravocrata, inclusive, e que antes de ser cana, as pessoas pretas plantavam todos os tipos de diversidade, né, de alimentos ali para sobreviver e fazer suas vendas para os senhores, né? E aí é interessante pensar que, como a cana-de-açúcar, ela literalmente apaga as histórias, né? É a monocultura, é literalmente uma cultura só que eles querem dizer, né? Então é muito interessante pensar no samba de lenço como essa manifestação afrocaipira, literalmente afrocaipira, que nasce no mar de cana, nasce no meio da ruralidade e até hoje ela é presente na cidade, né? Quando ela sai do Canal Torto, né? Então quando acontece aquele êxodo rural, né? Que é sair do rural e ir para a cidade, o samba de lenço vai para onde? Para Paulicéia, que é onde eu comentei com vocês que tem a casa do hip hop. Queria trazer então algumas dicas do Negro Guia Negro, Heitor Salatiel, produtor cultural e fotógrafo, para falar um pouquinho sobre Piracicaba com a gente. Heitor, obrigado pela sua presença e seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado, Júlia. Falar de Pira me traz várias memórias afetivas, assim, até mesmo porque eu tenho alguns parentes que são da região. E aqui em São Paulo tinha um evento que acontecia no Parque da Água Branca, ali na região da Barra Funda, que se chamava Revelando São Paulo. Era um evento cultural que trazia várias manifestações do interior de São Paulo, né? E foi a primeira vez que eu tive contato com o Batuque de Umbigada. E foi uma coisa, assim, que até hoje, assim, eu tenho muito presente as cores das roupas, as pessoas dançando. Eu me lembro muito de uma figura que era super interativa e chamava atenção, né? E muito legal, porque quando a gente foi fazer o lançamento da Rota Afro, eu encontrei com ele, que é o Vander. Foi muito interessante ter essa troca, né? O Batuque de Umbigada é uma coisa muito única, que provém dessa cultura banto. É muito bonita a dança, é muito bonita as músicas. Inclusive tem uma música, é uma música que homenageia nosso patrono da abolição, Luiz Gama, que eu acho que é uma figura que muitas pessoas não conhecem a história e ele deveria ser, né, ao concura aí nas aulas de história. E falando aula de história e falando nesse processo de letramento racial,
nas escolas antirracistas, eu acho que essas caminhadas, esses roteiros turísticos desenvolvidos, vale mais do que um semestre de história, sabe? Eu acho que é um processo de estar na rua, conectando com o local, sabendo das histórias ancestrais. Então, eu acho que é fundamental para todas as pessoas que for da cidade, um dia tirar aquele dia de lazer e falar, vou ser turista na minha própria cidade. E participar da Rota Afro, eu acho que essa é a principal dica que eu trago hoje. Principalmente também que tem um rio belíssimo, que é o Rio de Piracicaba, e lá tem várias peixarias que fazem aquele peixe assado na brasa, que é muito gostoso, vale muito a pena. Fica ao lado do Engenho Central, que lá tem a estátua do Dr. Preto, que foi pedreiro, foi músico, estudou farmácia, se tornou esse médico, né, que foi muito importante para essas tecnologias, e até mesmo por conta do racismo estrutural teve muita dificuldade de atuação, mas hoje a memória está presente nesse busto. Como você bem trouxe, é um busto pequeno, mas que ele é muito significativo, né? E o Engenho Central é um lugar belíssimo, tem o teatro lá que é maravilhoso, é um lugar super instagramável, acho que vale muito a pena a visita. Eu também gosto muito dessas manifestações de rua, urbana, e a Batalha Central e a Casa do Hip Hop são dois lugares que já foi dito aqui, mas eu acho que vale a pena reforçar a visita. E a história também do clube do 13 de maio, que é uma história que é fundamental à sociedade caipira reverenciar e ter esse espaço como o Alcoucur, né? Que foi conhecido como a Sociedade Beneficente Antônio Bento. É uma organização desde 1901 e que está presente aí até hoje, promovendo, né, encontros e tudo mais. E os irmãos Rebouças, né, que muita gente anda aqui na Avenida Rebouça, poucas pessoas sabem que eles eram pessoas negras, né? José Rebouças, Antônio Pereira, foram um dos primeiros engenheiros negros do Brasil. Então acho que as pessoas deveriam saber mais dessa história e tá lá na ponte Rebouças e no fim de tarde ver aquele pôr do sol, acho que vale muito a pena. Heitor, obrigado pela sua participação. E Júlia, voltando com você, eu sei que você tem projetos em outras cidades também, né? Além de Piracicaba, você tem desenvolvido outros roteiros aí pelo interior paulista. Eu queria que você contasse que lugares são esses e já te convidar para voltar pro programa falando desses lugares. Sim, nós estamos com a Rota Afro Campinas, com, todo vapor em Campinas. Lá em Campinas eu tenho o apoio incrível do Guilherme Oliveira, que é historiador, mestrando em História Geral da África, e nós conduzimos juntos o roteiro de Campinas. É um roteiro aí de 2h30, também pelo centro da cidade de Campinas. As histórias se conectam muito dos interiores, né? Nós temos vários pontos em comum, várias histórias repetidas, então vale muito a pena. E também, recentemente, eu fui convidada, através de um projeto de São Pedro, né, o Corredor Caipira, a fazer um resgate das histórias negras da cidade de São Pedro, que é uma cidade muito próxima a Piracicaba, e também foi marcada aí por essa presença da ruralidade. Hoje em dia, muita cana-de-açúcar, então aí é um desafio resgatar os lugares negros deste lugar, mas a presença negra, ela sempre é muito presente. Apesar do apagamento, a gente sempre consegue fazer esse exercícios de resgate, né? Então, quem sabe aí em breve uma Rota Afro em São Pedro. Eu te anunciei no começo do programa como Júlia Madeira, guia de turismo e fundadora do Rotas Afro. Mas você também se autodefine como uma mulher capoeira e você sempre emociona a gente cantando um pouquinho nos seus tours, e eu queria que você trouxesse um pouquinho desse cântico para esse programa. Bom, então eu vou cantar para vocês uma ladainha, uma parte de uma ladainha, cantada no momento em que Mestre Pastinha, ele deixa, né, a terra e vai aí para outros mundos. Vai lá, menino, mostra o que o mestre ensinou. Mostra que arrancaram a planta, mas a semente brotou. E se for bem cultivada, dará bom fruto e bela flor. Vai lá, menino, mostra o que o mestre ensinou. Mostra que arrancaram a planta, mas a semente brotou. E se for bem cultivada,
dará bom fruto e bela flor. Ai, 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 dê, joga bonito que eu quero aprender. Ai, 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 dê, mestre Pastinha, cantei pra você. Ai, 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 dê, ai, dê, ai, dê, ai, dê, ai, dê. Ai, 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 dê, joga bonito que o moço quer ver. Maravilhosa. Eu fico muito orgulhoso com o seu trabalho, eu acho que é um trabalho incrível. A gente do Guia Negro faz um trabalho parecido aqui em São Paulo, acho que as histórias vão se complementando e se recontando. Essa ponte, né, do afroturismo entre a São Paulo capital e São Paulo interior, ela existe e a gente vai cada vez mais fortalecendo. Uma história que eu adoro é que o Noedir, que você citou, que foi uma das inspirações, né, nas pesquisas aí em Piracicaba, ele é primo do Oswaldo Faustino, que é o nosso griot aqui em São Paulo, né? Então são dois homens negros mais velhos que contaram essas histórias pra gente, que a gente vai ressignificando e vai recontando e vai fazendo com que mais pessoas conheçam. Então acho que as histórias negras, elas ainda estão muito na oralidade e é muito legal a gente ver esses nossos mais velhos aqui com a gente de várias formas e saudá-los, né? Reverenciá-los e que a gente possa continuar com esse trabalho, que mais pessoas possam conhecer essa história negra de Piracicaba, de São Paulo, de Campinas e de cada cidade do Brasil onde elas não foram valorizadas como deveriam, né, Júlia? É verdade. Eu fico muito contente, sabe, Gui, de fazer esse trabalho de continuidade nas pesquisas desses historiadores pretos que mostram a potência dos homens pretos, sabe? Eles mostram pra gente a trajetória dos homens pretos, né? Essa força. Então, eu fico muito contente e também muito orgulhosa do que a gente faz, do nosso trabalho, porque é um trabalho que requer coragem. Resgatar histórias negras requer muita coragem. Então, eu fico muito contente e orgulhosa da gente mesmo. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado a todos que chegaram até aqui também. E na semana que vem a gente volta com mais Afroturismo, o Movimento.